Olá, o Jornal da Cognópolis entrevista os integrantes do primeiro mandato do Colegiado da Conscienciologia, desse mandato que ocorreu de 2016 a 2021. Essa entrevista compõe uma matéria especial aqui para o Jornal da Cognópolis, trazendo o histórico do Colegiado da Conscienciologia, informações de como surgiu o colegiado, qual a missão, por que é uma gestão colegiada, em que todos os membros têm poderes iguais e como essa equipe atua. Nossos convidados são Alcir Alves, Cristina Aracaki e Alexandre Baltazar. Professora Malu Balona também foi convidada, não pôde estar presente hoje, mas ela também atuou durante essa gestão aí, 2016 a 2021. E o objetivo dessa matéria? Atualizar você, leitor, ouvinte do Jornal da Cognópolis, sobre essa missão do Colegiado da Conscienciologia. Então, vamos ver agora que com o Alexandre Baltazar, se você pode fazer, Alexandre, para nós, trazer um breve histórico de como surgiu o colegiado, desde o verbete colegiadologia, defendido lá em 2012. Vamos lá. Primeiramente, a nossa gratidão aí a você, Nerli, equipe do jornal, por essa oportunidade, né, de podermos aqui falar sobre essa gestão que finalizou agora no mês de junho. É muito importante nós entendermos que, assim, os voluntários da CCCI, em geral, já sabem, né, que o colegiado foi uma proposição do professor Valdo Vieira. É importante nós entendermos o significado desse verbete. Por que o professor Valdo não sugeriu que um voluntário ou uma instituição substituísse, né, após a sua dessoma? Então, o que ele propõe? Um colegiado para substituir as suas funções. A gente sempre deixou claro que nós não estamos substituindo a pessoa do professor Valdo. O professor Valdo entendemos que era insubstituível, mas as suas funções podem ser substituídas e a proposição é que fosse por um colegiado, né, o colegiado da Conscienciologia. Então, fica implícito, quando ele propõe um colegiado, e no próprio verbete ele coloca que funciona de maneira horizontal, todos os integrantes com o mesmo poder, isso é muito significativo. Então, a gente entende que aí entra uma das funções ou a missão do próprio colegiado é implantar uma nova governança na CCCI, que seria uma governança mais horizontal, mais democrática. São dezenas de referências à democracia pura, ao processo democrático, à colegiadologia, que o professor Valdo deixou no corpus de conhecimento da Conscienciologia. Então, como eu disse, fica implícito no verbete do DAC uma proposição de uma nova governança. Então, cabe ao colegiado da Conscienciologia dar o start dessa mudança de cultura. Então, o que foi feito, né? Quando o professor Valdo dessomou, as três instâncias, na ocasião, que estão citadas no verbete, ou seja, Unicim, Conselho de Epicons e Conselho das ICs, se organizaram e fizeram um processo amplamente democrático, com a participação dos voluntários, não só para criar a estrutura, né, que iria embasar o processo eleitoral na ocasião, como promover uma forma de eleição dos novos membros. Então, esse foi o processo que foi desenvolvido em 2015, até a nova gestão, em 2016, assumir. Então, assim, eu poderia sintetizar, e os colegas fiquem à vontade aí para fazer complementos, de que o colegiado, a sua missão, o seu propósito, ele tem essas duas características muito fortes. A primeira, como eu disse, a questão da governança da CCCI. E a segunda, a gente entende que diz respeito à manutenção das matrizes intermissivas da Conscienciologia. Isso diz respeito à antibanalização da Conscienciologia. Esse é um assunto que está aí nos bastidores, várias instituições, vários pesquisadores independentes têm discutido, têm trazido isso à tona, que é o quê? É garantir essa matriz que as nossas verpons sejam, digamos, mantidas, stricto sensu, dentro do propósito da ciência Conscienciologia. Então, isso quer dizer o quê? A TENEPS, a tarefa energética pessoal, a técnica da dupla evolutiva, a técnica da Invexis, a técnica da Resexis, inúmeras outras técnicas, o próprio princípio da descrença. Então, a gente discutiu muito isso nessa gestão. Quais são as cláusulas pétreas da CCCI? O colegiado, no nosso entendimento, ele tem esse papel.
ter esse olhar, sobrepairar e observar os rumos do grupo evolutivo, se em algum momento a gente toca em alguma dessas balizas para que a gente possa garantir, digamos, a continuidade dentro desse propósito interassistencial. E aí os colegas fiquem à vontade se quiser fazer algum complemento. E aí, né, Alexandre, Alcire, Nerli também, também me dirigindo aqui aos leitores ouvintes, né, do Jornal da Cognópolis, tem esse viés max-proexológico, né, do colegiado da Conscienciologia também, no sentido de contribuir, né, de certa forma, de contribuir para esse vetor da max-proex do grupo evolutivo, né? Então, o colegiado tem muito essa função de poder ajudar, inspirar, né, até certo ponto, orientar os rumos, as diretrizes da Max Proexis a partir do grupo de voluntários, de instituições, né, que compõem e de pesquisadores que compõem a CCCI. Um outro aspecto importante também, pode falar. Um outro aspecto importante também no estabelecimento do colegiado da Conscienciologia é o aspecto de que, pela forma do funcionamento dele de modo horizontal, isso dilui o poder entre seus integrantes, e uma das preocupações do professor Valdo era com relação à concentração de poder. Então, o professor Valdo ele tinha uma personalidade, ele tinha um nível evolutivo que o permitia tomar decisões, fazer indicações, e isso, após a dessoma dele, seria algo um pouco preocupante, ficar toda essa decisão na mão de uma única pessoa. Então, a formação do colegiado com 6 integrantes, onde todos têm poderes e responsabilidades iguais, esse poder, essa responsabilidade de decisão, isso fica diluído. Então, isso, além de ter um caráter democrático, isso também tem um aspecto cosmoético muito grande. Então, eu vejo isso também como um objetivo, um aspecto importante do colegiado. Um exemplo da gestão do colegiado, e de uma das coisas que o professor Valdo sempre recomendava e tinha isso como um dos pilares, é a não gurolatria, né? Então, isso é um exemplo que, com a dessoma dele, a morte física dele, né? Ele deixou tudo organizado para que uma nova gestão pudesse seguir, né? Então, a ciência, ela é contínua. Então, isso daí é um grande exemplo de que não existia mesmo uma gurolatria, né? E continuou, a gestão colegiada continuou. E essa gestão teve desafios, né, Alcir? Vários desafios durante esse quinquênio, aí de 2016 a 2021, as relações com a comunidade, muitas demandas chegaram, e outras demandas, o colegiado sentiu necessidade de ir atrás para resolver, para dar esse suporte, né, para as demandas da comunidade. Como foi isso? Você pode explicar um pouco para nós aqui? Então, Nelly, eu vejo que um dos grandes desafios do colegiado foi a sua própria implantação. Por quê? Porque uma nova estrutura surgindo na governança da CCCI e com um modo operacional totalmente novo, isso sempre causa uma preocupação nessa nova estrutura surgindo. E foi preciso também que, dentro do próprio colegiado, entre os integrantes, houvesse o desenvolvimento de uma harmonia, de uma integração entre todos, para que o seu funcionamento ocorresse em contento. Uma vez que sendo uma gestão horizontal,
onde todos têm o mesmo nível de liderança, a mesma responsabilidade, fica difícil um dos integrantes que tenha mais desenvolvimento no trabalho de liderança impor aquilo que ele pensa. Por quê? Porque isso é sempre debatido entre todos. Então, isso foi algo que nós tivemos que aprender em conjunto, porque até então isso não existia, e, ao mesmo tempo, a própria CCCI perceber essa forma de funcionamento, porque até então a CCCI estava acostumada a ouvir e ver o modo operante do Prossovaldo. E com a dessoma do Prossovaldo, muitas pessoas consideravam que esse colegiado seria com uma atuação idêntica ao Prossovaldo, idêntica à personalidade dele, idêntica ao modo operandi. Só que isso não é possível, né? Então, dentro da realidade do colegiado, houve uma necessidade de que se conseguisse expressar para a CCCI que o colegiado ele estava substituindo funções, formas em que o Prossovaldo atuava, e não a personalidade dele. Então, isso foi algo que muita gente não compreendeu ou teve dificuldade de compreender. Mas quem participou, né, Alcir, quem teve demanda e solicitou a atuação do colegiado, conseguiu entender como foi essa atuação. Um exemplo é o Jornal da Cognópolis, né? Sim. Nosso jornal aí, que ele tem um longo caminho, ele teve um período que ele ficou parado. Então, a equipe do jornal, do colegiado, foi acionada e organizou várias reuniões, formou, deu suporte para a formação de uma equipe e o Jornal do Cognópolis retomou em 2017. Então, exato. Esse é um dos exemplos da atuação do colegiado. Exato. Isso foi uma das demandas que nos chegou e nós consideramos que o melhor seria reunir especialistas da área de comunicação para que pudesse reativar o Jornal da Cognópolis, que era uma atividade importante que não poderia ser deixado de lado, porque isso remete à própria memória da CCCI. E é um instrumento, um trabalho que precisa ter continuidade. E o colegiado, atendendo essa demanda, reuniu esses especialistas para que fosse reativado o Jornal da Cognópolis. Uma das funções do jornal é o resgate histórico e mantermos esse histórico da evolução, né, da ciência, conscienciologia. Então, o colegiado atuou, outros membros também que não estão aqui hoje, o professor Moacir Alves, né, também nos ajudou muito aí, em memória hoje, contribuiu, inclusive fazia publicidade no jornal, ele até comentava, eu não preciso mais fazer minha publicidade, o pessoal vem atrás dos terrenos, que eram um dos negócios dele, mas ele dizia, eu vou dar esse suporte, e assim eu lembro que acho que aproximadamente em 6 meses ele manteve publicidade, mas para dar esse suporte. E nós, do jornal, mesmo percebemos como foi importante esse suporte para a criação dessa equipe, né? Então, foi realmente muito relevante esse trabalho. Tem uma função articuladora do colegiado, né, Nerli, como o Alcir falou, bem importante, assim. Não sei se você quer complementar aí dessa atuação articuladora, né, do colegiado. Pode continuar, Cris, depois eu complemento um outro aspecto também. Então, um outro exemplo que a gente foi dar, porque de 2020, né, no ano passado para cá, nós fomos acometidos pela suspensão, né, das atividades presenciais em todo
em toda a CCCI, em função da pandemia da Covid-19. E aí, então, uma situação nova para todos nós, porque até então boa parte, ou praticamente toda a receita, né, 99% da receita das instituições conscienciocêntricas, que são sem finalidades econômicas, provinha de cursos e atividades presenciais. Então, nós tivemos que nos reinventar rapidamente a partir do momento em que ficamos privados, né, de realizar essas atividades presenciais. E aí o colegiado teve um papel importante na articulação com voluntários, com instituições, né, juntando talentos, fazendo sinergismo de trafores, para que houvesse, então, uma ação chamada de ação integrada, né, da CCCI. A integração foi o mote, né, o principal, uma das principais características dessa atividade, em que mensalmente cursos de professores eram dados e a receita desses cursos compôs um fundo chamado Fundo Interassistencial, fundo financeiro esse para dar justamente, servir de um backup, ou servir de uma reserva financeira, né, a todas as instituições, no caso de necessidade, justamente por essa readequação, né, das atividades e do próprio fluxo de caixa de cada instituição. Então, isso foi um trabalho, assim, muito interessante, houve um sinergismo de esforços muito grande, de talentos, né? E acabou com outros resultados dessa ação, além, claro, né, do sucesso, do público, do fundo que nós conseguimos realmente angariar, foi o reforço a outros projetos também de forma integradores, que já tinham começado na CCCI, exemplo da tecnologia, exemplo de uma plataforma única, né, para divulgação de cursos e atividades, confluindo aí todas as ICs, né, com todas as especialidades, ou a maioria das ICs e a maioria das especialidades, para o público em geral ter acesso já a um portal, né, a uma vitrine aí de cursos e atividades que são promovidas pela CCCI. Então, o papel do colegiado nesse momento foi muito importante, porque ele articulou com esses atores, né, vamos dizer assim, esses organismos da própria comunidade, de modo que os resultados viessem a ser positivos. O trabalho, muitas pessoas contribuíram, quero deixar isso aqui claro, né, pessoal? Não foi no colegiado, não fez todo o trabalho, pelo contrário. Muitos voluntários contribuíram, muitas ICs deram aportes, foi uma adesão, assim, muito interessante, e esse senso cooperativo, né, esse senso de união, ele ficou fortalecido após essa ação integrada. O que E esse continua, aspecto... né, Cristina? Continua Sim, continua. Várias ações de integração nós temos vendo aí, estamos vendo, continuamos acompanhando e cada vez ganhando mais força, e também tiveram outras instituições, né, as ICs e a própria Unicim também, o Conselho de Picons também atuou, né, e vem fazendo também o seu suporte, né, nessas ações. Então, o que nós chamamos aí ação integrada realmente está acontecendo. Né? Chamando a atenção... O sinergismo, né? Chamando a atenção para o que a professora Cristina colocou agora, dessa integração, desse sinergismo, isso é um dos aspectos do colegiado, nos trabalhos em que o colegiado realiza, ele procura ter o máximo de integração possível. E uma das iniciativas do colegiado, que também fez função dessa integração, foi a criação do Areópago, porque nós observávamos a necessidade que os voluntários da CCCI tivessem um espaço onde eles pudessem participar de uma forma ativa, falando o que eles pensam, o que eles sentem. E uma das nossas preocupações seria as temáticas para esses debates, para esse Areópago. Então, nós buscamos a participação de todas as ICs, nós realizamos visitas em cada uma das ICs para ouvir não só o coordenador da IC, mas os voluntários também, para que eles dessem sugestões de temas a serem debatidos. Então, nós fizemos esse levantamento junto à CCCI e
levantamos uma série de temas em que foram objetos de debate durante o Areópago. E isso foi muito bom, porque o voluntariado teve uma oportunidade de colocar condições, situações em que, em outro ambiente, eles não teriam, né? Antes, nós tínhamos a participação do voluntário nas tertúlias, mas as tertúlias são temas específicos a serem apresentados. O espaço mental somático também são temas específicos a serem apresentados. E o Areópago, ele tinha uma peculiaridade que era temas a serem debatidos pelos voluntários. Então, os voluntários tinham ampla liberdade de expressarem o que eles sentem, o que eles pensavam, a opinião deles, e isso nós percebemos que foi algo muito bom, não só para o voluntariado, mas também para o colegiado, para ter essa proximidade maior com o próprio voluntário. E eles mesmos escolhem esses temas, né? Eles dizem quais são os temas prioritários, né? Eles participam dessa escolha, né? Então, isso as prioridades que vão surgindo, vêm a partir do que os voluntários, a comunidade conscienciológica acaba trazendo, né? Então, muito importante essa democracia aí na escolha dos temas e nas prioridades, né? Um dos aspectos importantes do colegiado é primar pela democracia pura, né? Nós ainda estamos assim, longe da democracia pura, mas estamos fazendo todo o esforço possível, e acredito que a nova equipe também vai fazer isso, para que cada vez mais a CCCI comece a compreender e adotar de forma prática no seu dia a dia, no funcionamento das instituições, a democracia pura, que uma das características é essa da governança horizontal, onde não há uma concentração de decisões numa única pessoa, que é a figura do coordenador, mas num colegiado onde há possibilidade de um número maior de pessoas participarem e fica realmente um trabalho mais democrático. Eu gostaria de frisar, antes de passar para a próxima pergunta, é que essa mudança de cultura, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E talvez um dos maiores desafios dessa gestão que findou agora tenha sido a implantação da instância, garantir a instância. Justamente porque cultura se muda com o tempo, entende? Então, é um processo que ele é paulatino de acontecer, e o ônus da primeira gestão é justamente talvez receber esse impacto da própria comunidade, de todos os voluntários, do luto do professor Waldo. Para alguns tiveram mais facilidade de passar por isso, outros tiveram mais dificuldade. Então, a substituição, mesmo que seja das funções do professor Waldo para outras pessoas, há aquela sensação de, puxa, mas não é mais a mesma coisa, mudou. Então, isso é um baque, a gente sabe disso, e talvez, eu não sei se os colegas concordam comigo, mas talvez esse tenha sido o maior desafio dessa primeira gestão. E aí eu penso que a próxima gestão, ela já pega um caminho trilhado. Talvez um pouco mais fácil nesse sentido, porque muitas rotinas já foram criadas, né? E isso talvez facilite para subir mais um nível aí nesse processo da mudança cultural. Isso vale até de reflexão para todos nós, que a evolução se faz por mudanças contínuas, né? A pessoa ou o processo que se decida manter inalterado por muito tempo, a tendência é ela fracassar. Então, há essa necessidade de mudança para algo melhor, algo mais evoluído. E é a dinâmica da evolução. Não tem como evoluir ficando estagnado, parado no mesmo processo. Bom, eu vou continuar aqui, e agora eu gostaria de perguntar para a Cristina. E antes dessa pergunta, eu só gostaria de lembrar o voluntário, o leitor, o nosso ouvinte,
que participe, né? Participe aqui do jornal, veja as notícias que nós trazemos, as informações, e onde você estiver atuando na IC, participe também, e não como o pessoal aqui da equipe do colegiado está dizendo, a gestão é colegiada, as decisões são horizontais, traga as demandas, né? Então, as equipes estão para dar suporte para que você possa trabalhar, possa levar sua pesquisa. Eu sou exemplo disso porque eu trouxe, não só do jornal, trouxe outras demandas também, e não tive dificuldade, marquei, fui atendida, fui ouvida, fui orientada em relação às demandas. Então, não imagine que a demanda que você tem não possa ser ouvida e não possa ser assistida, né? Então, dá o primeiro passo de participar. Dê o primeiro passo e participe. E continuando aqui agora, retomando, Cristina, vocês terminaram essa primeira gestão, 5 membros levaram até o final, tivemos aí o Moacir, que deixou alguns meses antes, né? Poucos meses antes, e outros também atuaram, e teve aí um processo de eleição, né? Desde a primeira eleição, que foi a primeira, foi um desafio, a segunda também, com algumas mudanças. Queria que você falasse assim, o que mudou da primeira para a segunda, como que você viu esse processo eleitoral aí, e daqui para frente. Então, Nerli, como o Alexandre ressaltou, a formação do colegiado, né, na sua primeira gestão, ela já teve um aspecto bem democrático. Os voluntários, eles participaram na construção, assim, do que a gente chamou de elementos formais, exemplo de número de integrantes, quais as funções do colegiado, né, quais que seriam os requisitos para que os candidatos pudessem, os voluntários pudessem ser candidatos, né, para o colegiado, e tudo mais. Então, isso foi muito discutido à época, lá em 2015, 2016, pelos voluntários, né? E foi feita uma escolha, a primeira gestão foi escolhida através de um voto direto dos EPICONs individualmente, dos gestores de IC e de representantes da Unicim. Agora, para a sucessão, né, já para o segundo mandato, nós começamos a trabalhar com um ano de antecedência, né? Vimos que até poderia ter sido antes, mas face às diversas demandas que nós estávamos tratando, haja vista lá o próprio momento, o próprio contexto, né, da pandemia, que nós tivemos que fazer algumas adaptações, como eu tinha dito antes, mas nós começamos a trabalhar com um ano de antecedência, tratando do processo sucessório. E nós trabalhamos com duas premissas básicas. A primeira premissa é, nós queremos qualificar o processo que aconteceu anteriormente, ou seja, nós queremos dar um upgrade com relação ao processo eleitoral que constituiu a primeira gestão do colegiado. Essa foi uma premissa. A segunda premissa é, dentro desse intuito de qualificar, nós queremos fazer mudanças, até dentro daquilo que o Alcir falou, né? É importante que nós estejamos abertos à mudança, à reciclagem, porque a evolução se dá através de mudanças. Nós queremos fazer mudanças, mas nós vemos que é importante nós não querermos assim, mudar tudo. Porque ao longo desses 5 anos de gestão, nós recebemos muitas críticas, sugestões positivas, recebemos muitos inputs de aspectos que poderiam ser melhorados e mudados no colegiado. Nós colecionamos tudo isso, mas para fazer essa primeira transição, nós optamos por abrir oportunidades para que o processo eleitoral em si, né, fosse aperfeiçoado, mantendo-se aquilo que havia sido decidido pelos voluntários quando da constituição do colegiado, ou seja, os aspectos formais, as fases, né, dos critérios objetivos, quais eram os pré-requisitos para que o voluntário pudesse se candidatar ao colegiado, justamente porque a gente pensou assim, bom, é importante que haja mais uma experiência, que haja mais uma gestão, né, com o nível de experiência que nós tivemos, para que, então, juntado aí a experiência de 2 mandatos, possam ser realmente feitas outras propostas de mudanças mais, digamos assim, substanciais. Então, não sei se ficou claro,
fizemos uma proposta de mudança, porém, mantendo aquilo que tinha sido decidido pela ampla maioria dos voluntários, né, quando da constituição do colegiado, inclusive a respeito a essas próprias decisões. E aí, uma primeira ação que nós fizemos nesse percurso de um ano foi, nós fizemos entrevistas individuais com líderes e formadores de opinião da CCCI, para que eles, não na condição de representantes institucionais, mas na condição de voluntários, né, respondendo enquanto pessoas físicas, eles pudessem dizer para a gente as opiniões, as sugestões, o que eles achavam que deveria ser mudado, o que na visão deles deu certo, o que na visão deles não deu certo, o que poderia ser aperfeiçoado. Nós ouvimos cerca de 25 lideranças, né? E dentro justamente desse mote, né? O colegiado sempre teve muito aberto para ouvir as pessoas, para receber as críticas, para receber as informações, de fazer o processo cada vez mais participativo, democrático e transparente, né? Com base nessas entrevistas que nós fizemos, né, entrevistamos pessoas que participaram mais próximo do processo de formação do colegiado para a primeira gestão e pessoas que, mesmo não estando participando mais próximo, depois teceram assim, críticas muito construtivas até, né, colocaram seus pontos de vista, disseram que na função deles estava errado, então nós ouvimos todas as vozes, assim, né, os discordantes, dentro do binômio admiração discordância, e os concordantes, vamos assim dizer, e os apoiantes, né? Mas ouvimos todos, porque nós entendemos que isso, a diversidade de opiniões, de ideias, nós sempre entendemos que isso é muito importante. Que, aliás, né, gente, é o que acontecia dentro do próprio colegiado, né? Nós dificilmente tínhamos, assim, uma unanimidade de primeira, nós sempre decidíamos tudo muito na base do consenso, da conversa, né? Da aplicação do binômio admiração de discordância. Cristina, a partir dessas entrevistas... Oi. Depois disso, vocês abriram uma pesquisa, né? Isso. Eu lembro que eu participei dessa pesquisa, passei para os voluntários da Comunicons, então vocês abriram, o processo foi aberto para uma pesquisa ampla, né? Exatamente, Nerli, porque uma das pessoas entrevistadas nos sugeriu, vem cá, por que vocês não ouvem todos os voluntários? E aí nós achamos ótima essa sugestão e, como você falou, nós abrimos para uma pesquisa de opinião para todos os voluntários, né, falarem. Nós fizemos algumas perguntas com relação ao processo eleitoral especificamente, mas deixamos 2 espaços abertos para que as pessoas pudessem falar o que elas quiserem. E recebemos muitas informações, esse material está todo registrado, está todo compilado, e como eu falei, dentro do princípio da transparência, nós publicamos tudo isso, anunciamos isso em um areópago conscienciológico específico para mostrar esse processo de pesquisa, de opinião, e para esse processo de pesquisa de opinião, já dentro da linha da sucessão, nós contamos com a ajuda de voluntários, nós formamos uma equipe técnica operacional para ajudar, de certa forma, né, para conduzir o processo sucessório, e ao qual aqui eu aproveito a oportunidade para já tecer os nossos agradecimentos e a nossa gratidão a esses voluntários. Eles foram convidados a partir dos seus expertise técnicos, das suas habilidades técnicas, né? Então, a professora Priscila, dentro da parte toda de administração de organização, o professor Igor Moreno, com a questão da consultoria jurídica, né? E também seu conhecimento sobre a parte parapolítica. A professora Natália Amêndola e o professor Paulo Pressi são especialistas na parte de gerenciamento de dados, coleta de dados, pesquisa de opinião, tudo, e o professor Marcelo Coelho, que também é especialista na área de comunicação, foram as pessoas que compuseram essa equipe que fizeram a pesquisa de opinião. Fizemos a pesquisa de opinião, com base nisso foram desenhadas algumas propostas, né, de como poderia ser melhorado o processo de escolha da segunda gestão. Convidamos as instâncias, ou seja, Unicim, Conselho de Epicons e as ICs, para que, através de seus representantes, pudessem discutir, debater conosco essas propostas, inclusive apresentando neopropostas, o que aconteceu, neopropostas foram apresentadas, o colegiado apresentou algumas, as ICs apresentaram, o Conselho de Epicons apresentou, você, inclusive, fez parte, né, dessa comissão aí, tivemos várias reuniões em que essas propostas foram debatidas, de modo que elas pudessem ser apresentadas para
toda a CCI para o voluntário num colegiado de intercooperação, e nesse colegiado de intercooperação, então, foi votada, né, a proposta que os voluntários entendiam que seria mais adequada para a escolha da segunda gestão do colegiado. O modelo de eleição, né? Exatamente, os modelos eleitorais, Uma vez definido esse modelo eleitoral, então, o que mudou, Nerli? O que os voluntários votaram, o que os voluntários decidiram, né? Tudo dentro de um processo muito democrático. Ou seja, agora, para a segunda gestão, quem decidiria no finalmente, né? O voto decisivo para a escolha dos integrantes do colegiado ficou para os voluntários individualmente. No primeiro processo, a escolha foi feita pelos integrantes do Conselho de EPICONS, pelos coordenadores das ICs e pela coordenação da Unicim, né? Dessa vez, a mudança, o que aconteceu foi que coube aos voluntários, né, fazer essa escolha. E foi muito positivo, no meu modo de ver, porque nós tivemos uma adesão maciça, mais de 800 votantes, acho que foi um dos processos, se não o mais participativo de toda a história da CCCI, dentro de um processo assim, né, de eleição, de participação, de governança, e foi isso que aconteceu. Então, nós tivemos uma experiência muito rica, né, dentro desse espírito de participação, de democracia, né? De transparência, porque nós estávamos a todo momento informando os voluntários do que estava acontecendo, né? Envolvemos as ICs, a Unicim e o Conselho de EPICONS em todas as fases desse processo sucessório também, discutimos, debatemos, né? Acordamos as nossas discordâncias, vamos assim dizer, mas eu vejo que o saldo foi muito positivo, culminando com essa participação de mais de 800 voluntários para decidir a gestão atual, né? A segunda gestão do colegiado da Conscienciologia, o que nos trouxe imensa satisfação, né? Porque uma liderança, ela se mede, vamos assim dizer, ela passa a ser apreciada pela capacidade dela formar sucessores. Então, o fato de nós termos sucessores, né? Termos passado o bastão para mais 6 titulares e 3 suplentes, né? Que foi o que aconteceu agora no final de junho, foi de uma gratificação enorme para todos nós, né? Muito bom. E para quem não acompanhou, então, como a Cristina acabou de relatar, eu posso dizer vários pontos positivos dessa transição, dessa eleição, desse processo eleitoral. Então, um aprendizado para a comunidade conscienciológica, construir um modelo de eleição e depois encerrar o primeiro mandato e preparar uma eleição, né? O Kim já está encerrando, ajuda a preparar o processo da eleição do segundo mandato. Então, e foi essa participação do voluntário, desde a escolha do modelo de eleição, e quanto a ele poder ter esse voto aberto para votar os integrantes. E já dou uma pincelada aqui para agradecer essa equipe que terminou esses 5 anos, que o trabalho não deve ter sido fácil, e termos candidatos para participar um segundo mandato, e a eleição aconteceu, né? E temos candidatos eleitos. Então, esse processo de eleição, ele promove uma renovação. Algumas pessoas que, como vocês, que concluíram o primeiro mandato, vão assumir outras funções, têm outras atividades, outras pessoas chegam para assumir os próximos 5 anos, né? Então, como que vocês veem esse processo? Só se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa renovação, né? Essa passada de bastão. Nós entendemos que é importante a renovação, né? Não só por conceder a oportunidade de outras pessoas vivenciarem essa experiência do colegiado, mas também a possibilidade de que, com a renovação, venham novas ideias, novas percepções do trabalho da CCCI, da Conscienciologia,
fazendo com que o trabalho seja mais a contento. Então, esse era um aspecto que todos nós do colegiado estávamos em consenso com relação a se realizar uma renovação total dos integrantes. Mas essa renovação é importante justamente, só vou reforçar isso, sabe, Nerli, para que mais pessoas tenham experiência, né? E justamente a partir de mais pessoas tendo experiência, nós vamos formando massa crítica, né? Nós temos a oportunidade de, digamos assim, fixando essa neopensenidade colegiada em mais voluntários, né? E que isso vai tendo um efeito halo. Haja vista que durante esses 5 anos da primeira gestão do colegiado, outras iniciativas, né, seja em instituições consensocêntricas, seja em colégios invisíveis, foram tomadas no sentido de implantar em suas administrações, em suas coordenações, a estrutura colegiada. Então, nós vamos começando já a criar um efeito, digamos assim, halo, né? E mais pessoas participando é importante. Só que aconteceu um detalhe nesse processo todo. Apesar de todos nós já termos nos posicionado a favor da renovação total, né, dos integrantes do colegiado, nós tínhamos, inclusive, ouvido dos líderes que o interessante seria que tivesse alguém, 1 ou 2 pessoas que se mantivesse no colegiado. Essa foi uma das sugestões que nós ouvimos daqueles líderes que nós entrevistamos. Esse foi o resultado, inclusive, que aconteceu na pesquisa de opinião, quando nós perguntamos especificamente sobre a condição da renovação, né? Mas aconteceu de um integrante, que é o Alexandre Baltazar, ele acabou sendo indicado, né, por uma das instâncias, enfim, ele foi indicado como candidato. E aí ele acabou topando, né, aceitando essa indicação, e me parece que ele vai ter oportunidade de falar mais sobre isso aí numa próxima entrevista que o jornal vai fazer com a nova gestão, eu acho, né? Isso, deixa eu já dar jogar aqui uma isca para o nosso leitor, que o Alexandre, você vai nos informar como que você está contribuindo para a transição, como é ser reeleito, você quer contar alguma coisa para nós? Você está com o áudio desligado, Alex. Que eu posso dizer aqui, eu assino embaixo do que a Cristina e o Alcir acabaram de falar. Nós defendemos sim a renovação, né, do colegiado, mas eu efetivamente mudei a minha posição aos 44 do segundo tempo. Isso tem um motivo, eu posso dizer aqui, né, apagando as luzes aqui dessa gestão, que foi uma reflexão que eu fiz muito séria durante 24 horas, eu parei, refleti muito sobre a responsabilidade de permanecer, tá? E tem motivos para eu ter feito isso. Mas eu vou deixar isso para a próxima entrevista junto com a nova equipe. Então, já estamos trabalhando na nova equipe, já estamos nos alinhando, e hoje eu tenho a certeza de que eu agi da maneira correta. E independente dos motivos do Alexandre, e apesar de todos nós sermos favoráveis à renovação, um aspecto positivo de ter um antigo integrante da primeira gestão na nova gestão é que vai haver um elemento experiente que tem conhecimento desde a primeira gestão, desde o primeiro dia do mandato do colegiado da primeira equipe, para contribuir com essa nova equipe que está no colegiado. Então, eu vejo como positivo a presença do Alexandre, porque ele vai poder contribuir para os 5 novos integrantes, passando parte da experiência dele nessa antiga gestão, para que eles não comecem completamente do zero. E, então, eu vejo isso como algo muito positivo. Tem um aspecto, viu, Nelly? Favorece muito a transição. Tem um aspecto só que eu posso colocar aqui, que foi da minha reflexão, que é um aspecto que diz respeito a como atuar junto com uma nova equipe. Tá?
Então, quando você tem um time, de repente todo esse time é modificado, mas tem um integrante que faz a ponte, essa ponte ela tem que ser feita de maneira que ela venha a auxiliar em sinergia um novo trabalho, mas com o cuidado de que novos integrantes são novas senhas, são novas FEPs, são novas vivências, novas expertises, mas no meu caso não. Eu estive na gestão anterior, estou na nova. Então, às vezes vai surgir uma demanda, vai surgir um trabalho que nós já tivemos uma vivência, tá certo? E uma nova equipe, ela pode enxergar aquilo de uma outra maneira. Então, eu refleti muito, eu compartilhei com os colegas essa reflexão, né, na ocasião, e disse, esse é o cuidado que eu vou ter que ter. É um voto de credibilidade de que tudo pode ser feito melhor e de maneira diferente. Então, assim, eu tenho as chaves, né, de algumas portas, então, todas elas estão disponíveis, eu acho que é isso que facilita. Mas esse respeito em relação a uma possibilidade diferente de fazer é algo que eu preciso ter esse cuidado para poder auxiliar os novos colegas nos trabalhos. Mas tem outras questões aí que também balizaram a minha decisão, que eu tenho essa certeza íntima de que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou com a minha consciência bastante tranquila em relação a isso. Uhum. Muito bom. É interessante porque nós estamos sempre aprendendo coisas. Então, assim como o Alexandre já tem um conhecimento da experiência do colegiado, ele vai ter a oportunidade de vivenciar uma nova experiência com essa nova equipe. Mesmo com o conhecimento dele, isso vai ser bom para a nova equipe e a nova equipe também vai contribuir com ele. Então, a gente aprende com o novo e aprende com o antigo. Essa sinergia, essa integração, isso faz parte do processo evolutivo. Isso é importante a gente poder pensar e analisar, porque nós estamos sempre sujeitos a aprender algo novo, mesmo que seja algo antigo. E aprender novamente com o novo que está chegando. Isso aí. A Cristina, quer falar mais alguma coisa? Olha, Nerli, eu acho que você já está abrindo para as considerações finais de cada um, né? Isso. Então, assim, eu vou aproveitar, em primeiro lugar, agradecer você e toda a equipe do Jornal da Cognópolis por essa oportunidade, parabenizar pela matéria, né, que vocês estão preparando. Eu queria aqui fazer menção e um agradecimento também a todos os membros dessa primeira gestão do colegiado, tá? Então, o professor Everton Santos, professor Hernande Leite, professor Idelnisson Signorini, que por questões pessoais foram eleitos para a primeira gestão na condição de titulares, mas por questões pessoais precisaram se afastar, né? Bom, gratidão aos meus colegas que estão aqui, foram experiências, assim, extremamente válidas. Eu aprendi muito nesses 5 anos, né, de voluntariado no colegiado. Gratidão à professora Malu Balona, que hoje não pôde estar aqui, mas que também veio a somar de uma maneira assim única, né, e bastante contributiva para todo o trabalho, e em memória ao nosso grande amigo, professor Moacir Gonçalves, né, que também deu a sua contribuição, a sua força, a sua energia, o seu empenho, né, a sua assistencialidade para todo esse trabalho desde o início, desde lá na formação ainda, nas reuniões em que nós estávamos discutindo como seria o colegiado, o Moacir, ele atuava com aquele seu jeito peculiar e singelo e super assistencial de ser, né? Então, fica aqui os agradecimentos para esse pessoal todo. E queria também aproveitar o espaço aqui para parabenizar, né, todos aqueles que contribuíram para esse processo sucessório, desde a equipe técnico-operacional que conduziu esse trabalho, foram aqueles mesmos voluntários que eu mencionei anteriormente, né? Os gestores, os integrantes do Conselho de EPICONS, os voluntários da Unicim, que estiveram sempre conosco, nos apoiando, né? E caminhando junto para que nós garantíssemos essa sucessão. A todos os voluntários indicados que aceitaram o convite e a indicação, porque demonstraram aí coragem e até certo ponto
um entendimento mais profundo da relevância do que seja o colegiado, né? E parabenizar aqueles que foram eleitos, né? Na condição de titulares, professor Caio Polizel, né? Professora Dulce Dal, professor Rui Bueno, professora Nina Rosa Manfroy, professora Rosa Nader, né? E professor Alexandre, que foi reeleito, né? E na condição de suplentes, os professores Gustavo Vieira, professora Marlene Roque e professor Elmar de Andrade também, que foram eleitos, só que na condição de titulares, mas que também compõem o colegiado, a segunda gestão do colegiado da Conscienciologia, tá? Então, aqui fica o meu senso de gratidão e meu reconhecimento a todos e todas, e os meus votos de muito sucesso para essa nova gestão do colegiado. Eu endosso as palavras da professora Cristina e agradeço também ao carinho e à amizade de todos vocês que fizeram parte da equipe do colegiado. Agradeço a todos os voluntários da CCCI pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação que foi feita ao colegiado durante a gestão de 2016 a 2021, e esperamos que possamos ter atendido parte da demanda de todos vocês, e eu considero que um dos aspectos principais foi conseguir fazer essa transição e manter o colegiado com uma nova equipe. Então, agradeço a todos vocês e meu carinho a todos. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns a você, Nerli, a equipe do jornal, pela sustentabilidade desse trabalho, né, que a gente iniciou junto, né, e vocês estão tocando aí com brilhantismo, então eu queria deixar os parabéns para vocês e manifestar aqui a minha gratidão, né, aos colegas aí da primeira gestão, assim embaixo. Assim, foi um aprendizado, um lustro de aprendizado máximo em relação ao nosso grupo evolutivo, em relação aos nossos voluntários, em relação às nossas ProExes individuais, a nossa Maxi ProEx. Então, a sensação de dever cumprido, nós conseguimos fechar esse primeiro ciclo, e isso é muito bom, é muito positivo. E a gente sabe que não foi fácil, né? Então, assim, eu agora continuo, né? Então, tem mais trabalhão aí pela frente. Mas, assim, eu estava refletindo aqui durante a nossa conversa, abri uma picada de um lustro. Eu participei de um trabalho que foi a construção do CAE, que a minha contribuição levou exatamente 5 anos. E naquela ocasião, na virada, na transição, eu fui para o Espírito Santo para iniciar o outro trabalho, que foi o Campus Aracê. E a gente fez essa analogia algumas vezes, em alguns areópagos, até com o próprio Moacir, comparando abrir a picada do colegiado com a implantação do CAE. Então, dessa vez, de alguma maneira, eu vou ter a oportunidade de continuar, de fazer essa transição e permanecer, para que, assim, é evidente que eu vou aprender ainda mais, né? Imagino que é uma grande oportunidade, mas eu espero poder contribuir com a nova gestão também, de maneira a ajudar a acelerar o processo. Mas o mais importante agora é isso, é deixar aqui expresso, registrado, a gratidão aos colegas dessa primeira gestão. Não vou renomeá-los todos, né, mas eu gostaria de ressaltar aí, em memória, o professor Moacir Gonçalves, a participação fundamental dele, e também a professora Malu Balona, pelo bom humor, né, a nossa parapedagogióloga, que em várias decisões teve um papel fundamental, nos ajudando, nos auxiliando em relação ao melhor caminho a ser adotado nas nossas deliberações. Então, estamos juntos, o trabalho continua. Uma comunicóloga, né, que tem muito a nos ensinar, a professora Malu. Também. Então, muito obrigada a vocês por essa disponibilidade. Essa é uma das entrevistas do jornal. Nós vamos ter a outra, né, com a equipe que assumiu agora. E em relação ao processo eleitoral, para fechar a entrevista aqui, eu gostaria de agradecer ao voluntário que votou, que foi votar, que participou do processo, que teve a responsabilidade de selecionar, de dar a sua opinião. E agradeço muito a todos Você, mais do que ninguém, entende de voto,
né, Nelly? É um especialista em votações. Para quem não sabe, a Nerli trabalha profissionalmente no Tribunal Eleitoral, né? Agora, eu só vou reforçar esse agradecimento, né, ao Corpo de Voluntariado da CCCI, que participou, inclusive que apoiou o próprio colegiado, né, durante esses 5 anos, participando dos areópagos, interagindo conosco, mas essa participação maciça de 800 votantes para a eleição da segunda gestão realmente é um marco histórico, né, Nerli? E muito bom que o Jornal da Cognópolis está tendo a oportunidade de também registrar esse marco histórico na nossa comunidade. Isso, para mim, demonstra, assim, maturidade grupal. Isso, para mim, é um bom exemplo de que nós, sim, sabemos atuar de maneira democrática, né? Que nós temos discernimento, né? E da nossa total capacidade e responsabilidade para a escolha das pessoas que vão compor, né? Enfim, as instâncias, as instituições, né? As lideranças do nosso grupo. Todo esse processo reforça a questão da participação dos voluntários. Nós poderíamos dizer que nessa escolha da equipe, a nova equipe do colegiado, todos os voluntários eles participaram de um colegiado temporário para decisão, porque ali todos os voluntários tinham o mesmo poder de decisão, estavam todos iguais e eles decidiram pela nova equipe. Então, foi uma decisão democrática colegiada de participação. E essa participação é importante que seja feita em todos os processos, porque isso garante a legitimidade, garante o reconhecimento do grupo naquilo que está sendo definido, eleito, escolhido. Uma votação maciça, ela legitima, né? Em síntese, ela legitima a nova equipe. Isso aí, todos os voluntários tiveram direito ao voto, parabéns a quem votou, parabéns a quem está deixando o mandato eleito, né, para o qual foram eleitos e cumpriram, e a quem está assumindo o novo mandato. Então, nosso eleitor do Jornal da Cognópolis, nosso leitor, voluntário eleitor e leitor do Jornal da Cognópolis, continue acompanhando aqui que teremos mais matérias aqui sobre o colegiado da Conscienciologia, para que você não tenha nenhuma dúvida de como ele funciona e de como você pode também trazer a sua demanda e contribuir aqui com o andamento, né, da comunidade conscienciológica e das pesquisas da Conscienciologia. Então, muito obrigada a todos vocês e aí uma boa tarde e até a próxima entrevista. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um bom dia para todos.